Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez juntos aqui na Academia de Pregadores para o estudo da nossa quarta lição do segundo trimestre de 2016. A lição, como os irmãos já sabem, nós estamos estudando sobre a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Eu tenho sempre, estou fazendo questão de sempre estar repetindo esse título da revista do trimestre, porque, na verdade, como nós já falamos aqui, a carta aos Romanos é uma grande explanação do Evangelho, né? Ou dos Evangelhos. Parece que Paulo foi lendo já os documentos que circulavam nas igrejas, né? Os Evangelhos que foram sendo escritos. E é lógico que quando ele escreveu a carta aos Romanos, o Evangelho escrito por João não tinha sido escrito ainda, mas ele vai revelando, demonstrando realmente na carta aos Romanos todo o significado do Evangelho, das boas novas, da salvação. Então, nesta nossa quarta lição, mais uma vez, nós fazemos questão de frisar, vamos estudar a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo, revelado na carta aos Romanos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, estamos estudando a lição do domingo, dia 24 de abril, os benefícios da justificação. A lição está dividida em 3 pontos, como as demais que estudamos até agora e como as lições desta revista. O primeiro vai tratar sobre a bênção da graça justificadora, o segundo sobre a bênção do amor trinitário e terceiro sobre as bênçãos da nova criação. O texto áureo da nossa lição está em Romanos capítulo 5 e o versículo 8, que nos diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5 e versículo 8. Verdade prática: a justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feito uma nova criação. Os objetivos gerais, os objetivos específicos. O objetivo geral: esclarecer que a justificação pela fé em Cristo nos libertou da lei do pecado e nos fez novas criaturas. Primeiro objetivo, ou os objetivos específicos, o primeiro é apresentar as bênçãos decorrentes da justificação. O segundo objetivo específico, ligado ao segundo ponto da lição, mostrar as bênçãos do amor trinitário. E o terceiro objetivo, ligado ao terceiro ponto da lição, exemplificar as bênçãos decorrentes na nova criação. O ponto central da lição nos diz o seguinte: a justificação pela fé nos concede muitos benefícios. A justificação pela fé nos concede muitos benefícios. Não entendamos, entretanto, esses benefícios pela visão da teologia da prosperidade ou da teologia da confissão positiva. Não entendamos por este prisma. Nós vamos estudar a lição e eu tenho certeza que durante a lição nós vamos entender que, sem dúvida nenhuma, Deus nos prospera, sem dúvida nenhuma, Deus nos dá o dinheiro quando precisamos, sem dúvida nenhuma, Deus nos dá os bens que precisamos para sobrevivermos com dignidade. Não é pecado, não é pecado. Eu quero deixar claro já aqui no início da nossa fala que não é pecado algum nós almejarmos uma vida melhor, não é pecado algum nós almejarmos desfrutarmos do conforto de uma casa maravilhosa, de um bom carro, não é pecado algum nós almejarmos uma quantidade considerável de um valor monetário, uma conta bancária, nada disso é pecado. Nós não podemos usar o Evangelho como instrumento para adquirir esse tipo de coisa. Não podemos pensar que os benefícios do Evangelho estão ligados a isto, que é o que nos ensina a teologia da prosperidade, o Evangelho da confissão positiva. Nós não podemos deturpar o Evangelho de Cristo. Nós vimos na primeira lição que Paulo deixa claro no capítulo 1 e versículo 16 da sua carta aos Romanos, dizendo: não me envergonho do Evangelho, porque ele é
poder de Deus para a salvação. Isto é o Evangelho. Sem dúvida nenhuma, toda a prosperidade que nós pudermos alcançar, lembrando que prosperidade não é recurso financeiro. Isso faz parte da prosperidade. Porque tem pessoas que têm os recursos e não são prósperas, porque não são felizes, não tem Jesus na sua vida. Mas nós precisamos sim lutar para viver com dignidade, para dar o maior conforto possível que nós pudermos para a nossa família e a nós mesmos. Mas, sobretudo, nós precisamos entender, e nós vamos entender nesta lição, quais são os benefícios da justificação. Vamos à leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje está em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. O texto sagrado nos diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por ele, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Por isso, todos pecaram. Meus queridos, eu tenho já alguns meses refletido sobre este texto do versículo 1 do capítulo 5, e sempre que tenho oportunidade, eu tenho dito, tenho feito esta abordagem, quando Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E eu tenho dito que se Deus não nos desse mais bênção nenhuma, se Deus não nos desse mais nada, se Deus não nos desse a saúde, a família, a segurança, a sobrevivência, somente a parte A deste versículo já nos alegraria. Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é ter paz com alguém? O que é poder desfrutar de paz com alguém? Ter paz com alguém, ter paz com uma pessoa, é poder estar no mesmo lugar onde esta pessoa está e desfrutar de comunhão. Isto é ter paz. É desfrutar de comunhão com alguém. É estar no mesmo ambiente, é estar tranquilo. Veja que se nós estamos, às vezes, aborrecidos com alguém por alguma coisa, algum mal que a pessoa nos produziu, e estamos numa festa, num ambiente, não sei, e esta pessoa chega, isso nos incomoda, porque não há paz entre nós e esta pessoa. Ter paz é poder estar com alguém, estar tranquilo no mesmo ambiente onde alguém está e poder desfrutar de comunhão com esta pessoa. Quando Paulo diz que, sendo, pois, justificados pela fé, ele está falando, olha, uma vez que nós fomos justificados pela fé, nós desfrutamos de paz com Deus. Como é bom ter a certeza
que nós podemos desfrutar de paz com Deus. Mesmo sendo pecadores, é possível estar no mesmo ambiente onde Deus está e termos paz. Adão, quando pecou, perdeu a paz e fugiu, se escondeu. Mas nós precisamos ter a certeza de que nós desfrutamos de paz com o Senhor, de que nós estamos desfrutando desta paz porque fomos justificados, temos comunhão, podemos estar no mesmo ambiente onde o Senhor está e desfrutar desta plena paz, desta grande comunhão. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. E se essa paz repousa em nosso coração, ainda que nós não entendamos situações difíceis, situações adversas que passamos, ou que nós possamos passar, mas a paz de Deus excede todo o entendimento e nos faz estar ao lado do Senhor, seguros, tendo a convicção de que nós temos benefícios da justificação, porque fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário. Vamos então à nossa lição. Na nossa introdução, o nosso comentarista, ele vai dizer que nos primeiros 4 capítulos da Epístola aos Romanos, Paulo já havia escrito a respeito da origem, das bases da justificação. Mas agora no capítulo 5, ele vai falar sobre os resultados desta justificação. O que Paulo está querendo nos dizer não é que a justificação vai garantir que a gente viva num mundo sem problema. O que Paulo vai deixar claro não é que a justificação vai nos dar o direito de ser melhor do que qualquer outra pessoa, de não aceitar as mazelas cotidianas pelas quais nós somos, ou pelas quais nós passamos, ou às quais nós somos submetidos. Não é isso que ele está dizendo. Mas Paulo, ele vai nos dizer que a justificação nos traz paz, alegria, esperança, são algumas das bênçãos associadas a esta justificação. E muito mais do que isso, ele nos mostra que nós nos tornamos participantes de uma bênção maior, a nova criação de Deus. Que nova criação de Deus é esta? Cristo. Cristo é a nova criação de Deus. Ele deixa claro no capítulo 5, ao fazer a argumentação, passando por Adão, pelo primeiro Adão, ele diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também veio a salvação. Eu digo que isto declara, isto nos mostra, nos afirma a justiça de Deus. Deus é justo. Se através de um homem toda a humanidade se tornou pecadora, através de um homem toda a humanidade pode ser redimida. Um homem nos traz a condenação do pecado, mas um homem nos redime diante de Deus. Um homem nos afasta da presença de Deus, mas um homem nos liga novamente ao Senhor. Por um homem, todos pecaram, mas por um homem também, todos foram salvos. Esta é a grande manifestação da justiça de Deus. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto vai falar sobre a bênção da graça justificadora. E o nosso autor vai falar no primeiro parágrafo a bênção da paz com Deus. É o que nós acabamos de argumentar. Ter paz com Deus. O que é ter esta paz? É ter a convicção que os nossos pecados já foram perdoados pelo Senhor. O sangue de Jesus sobre a nossa vida nos dá condição de ter o olhar de Deus direcionado para nós e a ira de Deus não se acender contra nós por causa dos nossos pecados. Então nós desfrutamos desta paz. Então, no geral, o termo que Paulo usa para paz significa, ou significava no Antigo Testamento, e significa ausência de guerra. Mas Paulo não se refere a este tipo de vocabulário. A paz que Paulo se refere é como a paz que está ligada ao Antigo Testamento, significando a salvação dos piedosos, prosperidade e bem-estar. Então, a paz tem como efeito imediato a justificação, ou resultado desta justificação,
Assim, esta paz já é algo que nós podemos desfrutar hoje. Não é uma paz escatológica, e principalmente uma escatologia futurista. Não é uma paz para quando nós estivermos com o Senhor na glória. O reino de Deus já está presente. Ele já está entre nós. E é um reino pacífico. E o importante, o interessante, é que quando João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando, é chegado o reino de Deus já tinha todo um histórico de estabelecimento do reino ao longo da história. Quando João Batista diz é chegado, é porque Jesus estava estabelecendo o reino de Deus. Isaías, no capítulo 9, ao aludir-se a Cristo, ao nascimento de Cristo, como este que veio estabelecer o reino de Deus, ele diz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Porque nós podemos desfrutar desta paz? Porque o Príncipe da Paz já estabeleceu o reino de Deus. Ele já chegou. Como diz o teólogo Jurgen Moltmann, ele é o reino do já e ainda não. Porque ele chegou, mas não assumiu a sua forma plena ainda. A plenitude do reino de Deus será quando o próprio Deus estiver reinando na terra. O milênio. Nós estudamos sobre isso já no trimestre passado. Será o milênio. Mas o reino de Deus já está entre nós. O príncipe da paz já reina e por isso nós podemos desfrutar desta paz. Se nós fôssemos fazer, como nos diz o autor, uma paráfrase das palavras de Paulo, nós falaríamos da seguinte forma: já que fomos justificados por meio da fé, desfrutemos, pois, desta paz. É a paz como resultado. Muitos buscam a paz, mas buscam a paz como um fim. Guerreia-se pela paz, luta-se pela paz, mata-se pela paz, busca-se a paz. E a paz verdadeira, esta paz que Paulo está nos ensinando no capítulo 5 da carta aos Romanos, não é a paz como um fim, mas é a paz como um resultado. É a paz que não é buscada de forma inescrupulosa. É a paz que nós encontramos. A paz que nós temos, a paz que flui, a paz que surge da nossa comunhão com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, nós somos conduzidos. A justificação nos conduz à plenitude de paz em Cristo. Mesmo em meio à tempestade, nós desfrutamos desta paz, porque somos conduzidos a Cristo. Somos conduzidos depois da justificação. Somos conduzidos pela justificação através do sangue de Jesus. Somos defrontados, confrontados, colocados. Somos conduzidos com esta paz. Segundo parágrafo, diz o seguinte: a bênção de esperar em Deus. A bênção de esperar em Deus. Paulo vai falando sobre esta paz. E aí, de repente, ele diz, pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Ele vai dizer que o próprio Cristo nos introduziu. Nosso comentarista colocou aqui as palavras do comentário de William Barclay, e ele diz o seguinte, que o próprio Cristo, próprio Jesus nos introduziu na presença de Deus. Ele nos abre acesso à presença do Rei dos Reis. E quando se abre esta porta, o que encontramos é a graça, não condenação, nem juízo, nem vergonha, senão o intocado e merecido amor de Deus. O intocado e merecido amor de Deus. É interessante que, certa feita, Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a palavra de Deus nos diz que ele é o Cristo que desceu. Quem é aquele que subiu, senão aquele que desceu? Eu costumo dizer que dentro desta visão, por este prisma, Jesus conhece o caminho. Ele conhece o caminho de acesso ao Pai. Ele conhece o caminho que leva a Deus. Então ele nos abre a porta, ele nos introduz na presença de Deus. E esta é a nossa
maior esperança, a bênção de esperar em Deus. É uma esperança que não está ligada tão somente ao esperar, mas ao esperançar. Porque o esperar é saber que alguma coisa vai acontecer e ficar parado esperando que isso aconteça. Mas o esperançar nos dá a convicção de que algo vai acontecer. E só esta convicção, essa certeza de que alguma coisa acontecerá, já nos move a agir como se isso já estivesse acontecendo. Isto é esperança de verdade. A esperança em Deus não é uma esperança de esperar, mas é uma esperança de esperançar. É a convicção. E é isso que o escritor aos Hebreus nos fala. Isto é fé. A convicção de que mesmo não tendo acontecido ainda, vai acontecer. Então nós já agimos como se estivesse acontecendo. Isto vem da ideia de esperançar, não somente de esperar. Então, no contexto de Romanos, essa esperança significa enfrentar o tempo presente com todos os seus desafios, porque se tem certeza quanto ao futuro. Ou seja, eu já tenho certeza do futuro. E mesmo não vivendo tudo o que o futuro me reserva neste momento, porque isso me está reservado no futuro, eu já vou viver como se estivesse desfrutando das coisas que virão a acontecer. Isto é esperança. E esta esperança não traz confusão. O terceiro parágrafo deste nosso primeiro ponto, Paulo vai falar sobre a bênção de sofrer por Jesus. Eu sei que isso parece extremamente paradoxal com o nosso mundo. Mas Paulo vai falar que sofrer por Jesus é bênção. E ele vai dizer que a tribulação que nós enfrentamos, tribulação significa pressão, dificuldades e sofrimentos. As pressões que nós sofremos no dia a dia, as tribulações que nós passamos durante a nossa vida, em toda a nossa existência. Paulo vai dizer que essa tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E ele diz, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos a esperança verdadeira, não de esperar, mas de esperançar, a bênção de sofrer por Jesus. Segundo ponto da nossa lição, o comentarista vai falar sobre as bênçãos do amor trinitário. E no primeiro parágrafo ele vai falar sobre o amor que o Pai outorga. O amor que o Pai outorga. A expressão amor aqui, que aparece em Romanos capítulo 5 e versículo 5, no original está, como diz o nosso comentarista, no caso genitivo, indicando origem ou posse, ou seja, Deus é a origem e a fonte de todo amor. Deus é a origem e a fonte de todo o amor. A fé que nós temos em Cristo é que traz este amor de Deus a nós. E esta fé é uma fé no Cristo da cruz. Não uma fé sem esses resquícios, ou é uma fé pura, uma fé sem os resquícios da teologia da prosperidade, como nós já falamos. Esta fé pura, a fé no Cristo que faz, e não a fé nas coisas que Cristo fez. É lógico que a fé em Cristo está ligada à obra, mas está ligada à pessoa de Cristo também. Então, mesmo que ele não faça, nós cremos na pessoa de Cristo. Então, nós estamos ligados a ele pela fé, porque Deus é o originador de todo o amor. Deus, em seu amor infinito, também nos procura para a reconciliação. Então, pense no seguinte aspecto do amor de Deus, o seguinte aspecto desse amor do Senhor, esse maravilhoso amor de Deus. Alguém que te magoou, alguém que te feriu e não quis te procurar para pedir perdão, mas você vai a esta pessoa, você procura esta pessoa para a reconciliação. Eu sei que algumas pessoas diriam, mas pastor, isso é injusto. Foi ele que me feriu, foi ela que me magoou, ele que precisa me procurar, ela que precisa vir até mim. Mas não foi isso que Deus fez por nós. Ele foi ao nosso encontro. Deus é movido pelo amor. Deus
é movido pelo amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. A essência de Deus é que Ele é amor. Então o amor o move. Deus está sempre movido pelo amor. Por mais que a sua ira se acenda, por mais que a sua justiça seja executada, mas o amor está sempre movendo o seu coração, movendo os seus sentimentos em direção à humanidade. O segundo parágrafo desse segundo ponto, o autor, o comentarista da lição nos coloca o amor que o Espírito distribui. Deus é a fonte do amor, mas o Espírito Santo é quem instrumentaliza esse amor em nossa vida. Porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo derramou o amor de Cristo. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor é instrumentalizado pelo Espírito. É por isso que esse amor verdadeiro só desfruta quem já teve os seus pecados perdoados. Este amor verdadeiro, este amor de Deus, só pode experimentá-lo para compartilhar com o próximo. Aquele que já foi justificado, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Se temos paz com Deus, o Espírito Santo pode habitar em nós, porque Ele também é Deus, Deus Espírito Santo. E quando eu digo que nós estamos no mesmo lugar que Deus está e desfrutamos de comunhão com Ele, é justamente porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então o lugar onde Deus está não é uma localidade física, não. O lugar onde Deus está é qualquer lugar que nós estamos, porque o Espírito Santo está em nós e nós desfrutamos de paz com Ele. E se o Espírito Santo está em nós, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que Paulo utiliza a seguinte expressão: o amor de Deus está derramado. Ele está usando uma ação passada, mas que continua com efeitos no presente. Quando ele diz está, ele aponta para o passado, mas quando ele diz está derramado, ele aponta para o presente. Então o amor de Deus foi derramado, mas ele tem uma ação presente contínua em nossos corações. O Espírito Santo, então, faz-nos viver este amor. E para que nós vivamos este amor, é necessário que o Espírito Santo esteja habitando em nós. Terceiro parágrafo deste segundo ponto: o amor que o Filho realiza. O amor que só o Filho realiza. Eu achei magnífica a maneira como o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, descreveu toda esta dinâmica, porque o que nós vemos aqui é a plenitude trinitária do amor. Não é Deus Pai que está fazendo sozinho, o amor de Deus. Não é o Deus Espírito que está fazendo sozinho. Não é o Deus Filho que está fazendo sozinho. Mas eu gosto muito das argumentações do Jürgen Moltmann, porque ele diz que Deus é trinitário e sempre age trinitariamente. Deus Pai não age sozinho, Deus Filho não age sozinho, Deus Espírito não age sozinho. Não. Moltmann, o Jürgen Moltmann vai falar ainda sobre a ênfase histórica de Deus na Trindade, a ênfase trinitária. E ele vai falar que o Antigo Testamento enfatiza a pessoa do Pai, o Novo Testamento a pessoa do Filho, e nos nossos dias nós temos enfatizada a pessoa do Espírito. Mas Deus está sempre agindo trinitariamente. É isso que o pastor José Gonçalves colocou aqui na introdução, no início desse terceiro tópico aqui, ou terceiro parágrafo do segundo ponto. O amor é originário do Pai, operacionalizado pelo Espírito e realizado pelo Filho. Aí eu coloquei aqui que é a plenitude trinitária do amor, o amor pleno. Porque nós estamos em paz com Deus. Nós estamos desfrutando da paz com o Deus trinitário. Então temos paz com Deus Pai, paz com Deus Filho, porque cremos nele, e paz com Deus Espírito Santo, porque ele habita em nós. Paz com Deus Pai, porque cremos que ele está no controle de todas as coisas. Então esta é a plenitude trinitária do amor. Terceiro parágrafo, ou terceiro ponto, aliás, da nossa lição: as bênçãos da nova criação. Primeiro parágrafo: o homem em Adão. Paulo vai ser incisivo, enfático,
E ele vai colocar Adão como cabeça da raça humana, representando toda a raça humana. O Ralph Smith, em seu livro Teologia do Antigo Testamento, ele diz que não há uma explicação lógica, teológica, para nós procurarmos demonstrar como o pecado de Adão se perpetuou na vida da raça humana. É o que chamamos de pecado original, alguns teólogos chamam de pecado das origens, mas a certeza que nós temos é que, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, a partir do momento que esse primeiro casal pecou, todas as suas ações estão impregnadas pelo pecado. Então eles vão construir um mundo que está impregnado pelo pecado que é oriundo das suas ações. Então este pecado vai se perpetuando nas demais gerações e chegou até todos nós. Então o pecado, Adão representava a raça humana. Em Adão, todos os seres humanos pecaram. Então nós podemos afirmar que o homem segundo Adão é pecador. Para Paulo, este homem em Adão é um símbolo da velha aliança que está condenado em desobediência, dominado pelo pecado e vencido pela morte. Mas o comentarista nos coloca o segundo parágrafo, o homem em Cristo. O homem em Cristo é símbolo da nova aliança de Deus, da nova criação de Deus. É justificado, obediente, dominado pela graça e dominado pela vida com Deus. Então o homem segundo Cristo está liberto. Se o homem segundo Adão está condenado, o homem segundo Cristo está liberto. Agora há pouco nós falamos sobre a justiça de Deus, porque por um homem todos pecaram, mas por um homem também todos foram livres, todos foram libertos. Eu gosto sempre de falar que Jesus e Adão são parelhos. Por quê? Porque Adão foi criado por Deus. Do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Jesus também foi gerado por Deus, não do pó da terra, mas ele foi gerado por Deus no ventre de Maria. Se nós pensarmos teologicamente essa situação, que todo ser humano ele vem do pó da terra e o Senhor soprou o espírito, o fôlego de vida no ser humano, nós vamos perceber que Maria era como este pó da terra. Por que Deus não criou também Jesus do pó da terra? Porque ele já tinha agora Maria, que era também um ser humano do pó da terra, e o espírito gerou Jesus no ventre de Maria, assim como o sopro, o hálito de Deus, o teopneustos, a bafejada de Deus, gerou naquele boneco de barro o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente, o Espírito gerou na origem do barro, digamos assim, em Maria, a alma vivente de Cristo. Então, tanto Jesus como Adão são parelhos. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão não. Ele foi fiel. Então, através do primeiro Adão, todos foram condenados. Mas através do segundo Adão, todos foram salvos. E o nosso comentarista vai nos dizer, aliás, através dos comentários aqui deste tópico, eu posso inferir que Adão e Cristo nos representam. Se Adão nos representou diante de Deus enquanto homem do pecado, Cristo nos representa diante de Deus, enquanto homens livres, libertos por Deus, mediante a sua graça e através do sacrifício de Cristo. Chegamos à nossa conclusão, e o comentarista nos coloca aqui que no capítulo 5 de Romanos, o amor de Deus parece romper todos os limites. E a minha memória volta-se para um dos textos mais conhecidos da Bíblia, talvez o texto áureo da Bíblia. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor inexplicável, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o resultado do amor de Deus. O amor de Deus é consumado em atos verdadeiros que realmente nos colocam na presença de Deus. Os benefícios da justificação. A graça justificadora, o amor trinitário e a nova criação. Recebemos a graça justificadora,
recebemos o amor, a plenitude do amor trinitário e somos parte da nova criação. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, prospere a tua família de forma poderosa e que você desfrute sempre e intensamente destas bênçãos da justificação. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Até semana que vem, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente.